Hoje eu chamei o Paulo Giraldelli aqui, nos estúdios do Todos pela Saúde, porque ele me mostrou alguns twitters da Janaína Pascoal e uma fala dela lá na Lesp com o secretário de Saúde, e eu gostaria de trazer para vocês assistirem com a gente e a gente poder comentar e mostrar tintim por tintim aonde que está o erro dessa deputada que deveria estar nos ajudando, porque afinal ela é paga com dinheiro público e deveria ajudar as pessoas e não, na verdade, piorar a situação do Brasil frente a essa pandemia. Vamos lá! E já vinha lendo textos acadêmicos, sigo lendo esses textos e conversando com muitos profissionais da ponta, profissionais que nem sempre têm condições de falar em público, porque Vossa Excelência sabe melhor que eu, as pressões políticas, né, as pressões são muitas, mas a informação que eu colho na ponta, não só em São Paulo, mas no país, é que quando o médico entra com o medicamento, já no início dos sintomas, em regra, o quadro não se agrava. Então, nessa parte aqui, eu vou continuar mostrando outras partes, mas eu só queria atentar aqui, que é sempre os médicos de ponta, né, que não podem falar. Quem é que não pode falar? Eu acho que ela quer dizer com o médico de ponta, que são os médicos que estão na ponta da ciência. Na ponta da ciência? Aqueles que estão estudando. Médicos Então, sim. Seria tipo assim, por exemplo, o Marcos Lacerda, que é o médico de ponta. Só queria um médico de ponta. Essa história de que ela está conversando com médicos de ponta é conversa Mentira, fiada. por quê? Médicos de ponta a gente acompanha e sabe que eles não estão falando isso. Se bem que ela conversou com médicos que desmentiram ela no outro vídeo. É nesse vídeo aí? É nesse, eu vou mostrar. Os caras desmentiram ela e ela não entendeu, parece. Sim. É que eu só parei nessa parte aqui. Essa parte que ela fala aqui, ela tá falando com médicos de ponta. Isso é mentira, porque aqueles que estão na pesquisa, se é isso que ela quer dizer, que médicos de ponta são de pesquisa, eles não estão falando que tem que dar remédio no começo do sintoma para você em casa, né? O que a gente sabe é que não tem remédio para curar o Covid. O que eles estão fazendo é no hospital. Isso a gente vai entrar daqui a pouco, tá? Mas o que eu queria mostrar quem que são esses médicos que ela está conversando? Eu não disse. Né? Ela está acompanhando os estudos, está lendo os estudos. Não, ela não está. Começo de conversa. Esse negócio de eu converso com pessoas que não podem falar, já é um negócio complicado. Você conversa com pessoa que não pode falar, então não Teoria da fala. conspiração, né? Já começa a inventar uma coisa. Cara, teria médicos que estão sendo com pressões políticas. Ora, bora, a pressão política que quem está fazendo é o grupo dela em cima das pessoas, perseguindo. Que participam do pensamento dela, ela está mentindo, porque a pressão política que a gente está vendo na sociedade é dos médicos que recusam a seguir os parâmetros do Bozo e dela. Então, por exemplo, médicos no Amazonas perceberam uma mudança no número de internados. Então, mas que mudança? Que médico do Amazonas? Que estudo é esse? Qualquer um pode falar, eu li um estudo. Não leu o estudo, ela fala que ela lê pesquisa de ponta. Ela não leu. O primeiro ponto que tem que ser desmentido aqui é que essas pesquisas que ela fala que existe, não existe. Primeiro ponto, pega uma Lancet, pega uma New Journal of Medicine. Da onde que ela está tirando esses estudos que provam que tem que dar no começo? Pelo contrário, as pesquisas mostram que não é no começo que tem que dar. Bom, ela é uma leitora do Olavo de Carvalho. Isso justifica. Ela foi xingada pelo Olavo de Carvalho e ela diz que as pessoas não entendem o Olavo, porque não leram. É impressionante, né? Então realmente não vai ler pesquisa. Sério, né? De internações, no número de pacientes enviados para UTI. Quero deixar claro que eu não estou falando especificamente da cloroquina, tá? Tem lugares em que eles aplicam cloroquina com azitromicina, tem lugares em que é azitromicina com remédio para vermes, né? Tem lugares que é apenas a azitromicina. Então, aí ela vai dar as opções aqui. Ela está falando com o secretário da Saúde. Falando assim, não é só cloroquina. Tem a azitromicina, tem a ivermectina. Mas, novamente, que palhaçada é essa? Já caiu a cloroquina com a azitromicina, esquece, minha filha. O remédio de gado lá, para deixar a pele bonita, esquece. Não, eu acho
Eu acho até que no caso dos bozoístas, a aplicação do remédio de gado para melhorar o pelo É bom. é bom. Acho que é uma atitude. Porque o bozoísta está ali, antes bonitinho, com pelo bonito, vistoso, do que o bozoísta. Mas assim, eu estou falando daquelas pacientes que vão ficar em casa, acompanhando o quadro em casa. Eu queria saber se a secretaria fez algum tipo de protocolo aconselhando ou desaconselhando medicar os pacientes que estão com Covid, porém ainda em casa. Porque o que acontece? Como ela ficou doente, ela sabe que no hospital eles estão dando as coisas que tem que dar. Mas ela está incomodada e tá com aquela ideologia do Bozo porque ela quer dar medicamento para as pessoas. Sim. Antes. Então, é aquela concepção do paciente que está com uma infecção viral, a garganta inflamada, que está com um vírus naquela garganta, vai no médico, o médico olha a garganta, olha, daqui 7 dias você vai estar bom, toma dipirona e tal, vai melhorar. Ah, mas não vai me dar nenhum antibiótico? Não vai. E aí, o paciente fica bravo, não, eu preciso de um antibiótico. Mas, amigo, bactéria, você não está com uma infecção bacteriana. A gente sabe perfeitamente, quando você vai no médico, uma parcela grande da população, quando você não sai de lá com receita na mão, eles acham que não teve consulta. Que não teve consulta. Né? Então, e esse é o senso comum. Sim. Que faz com que a indústria venda mais do que, né? Não, o que as pessoas não entendem é que as doenças, elas vão ter um fim. Elas se vieram no começo, elas vão ter um fim. Seu corpo está respondendo. Então, daqui 10 dias, talvez sem um antibiótico teria sarado antes. Não, sim. Que o antibiótico... Joga o dinheiro no ralo, que é mais seguro. É que o antibiótico tem um problema. Né? É lógico que dá resistência antibacteriana. Exatamente. O antibiótico, quer dizer, esse é o grande problema que a Mariângela fica falando que a minha geração é uma geração culpada por conta dos bebia antibiótico, né? Uma época assim, antibiótico. E tocava o pau, né? E foi o que deu o resultado. Nos anos 70 para 80, a gente teve só... você pegar os jornais, se você ler os jornais nas partes médicas, você vai ver a conversa sobre a resistência. Foi o grande boom da resistência. Um problema. Da resistência... Né? Resistência bacteriana. Veja, esse é um problema. Outro problema é, tem efeito colateral. Você está mexendo com a sua microbiota também. Você sabe qual é o problema também? É que muita gente, por falta de um darwinismo mínimo, não entende o que é resistência. Por que o bicho fica resistente? Porque ele tem uma mutação, ele evolui, entendeu? Então, não é o bicho que evolui. Você toma o remédio, vai matar os mais fracos ali. Vai matar os mais fracos. Entendeu? Vai ficar os mais fortes. Portanto, a reprodução vai ser a reprodução dos mais fortes. Como a bactéria tem um processo evolutivo visível, diferente dos, né? Diferente da nossa evolução e de outros animais, que você precisa de milhões de anos para ver a evolução, a bactéria você não precisa de milhões de anos para ver. É questão de anos, às vezes de meses. Mas deixa eu explicar aqui. Para ver a evolução. Não é para você desistir de tomar antibiótico quando precisa. Porque os antibióticos têm lá os seus segredinhos para tentar matar a bactéria. Só que é o seguinte, esse que sobreviveu com o remédio de hoje, ele vai morrer amanhã. Porque amanhã é mais tiro que ele tá tomando. Então, se você tomar os 7 dias certinho, é o suficiente para ter a munição completa para matar todos os bichos. Quem toma um dia só, matou uma parte, a outra ficou. Nós éramos tão desprecavidos, a gente era tão desprecavido, e esse pessoal aí quer voltar a essa época. Eles querem voltar à época da automedicação em casa. Da automedicação. Eles querem tudo em casa. Eles querem escola em casa, automedicação em casa, eles querem tudo em casa. Por quê? O máximo da liberdade. Porque eles acham que se livrar da ciência e se livrar do Estado é a liberdade. Só que é o seguinte, a gente era livre, né? Nós éramos livres. Então, sabe o que a gente fazia? Parava. E só vou contar isso, né? Contar isso até parece... Parava em frente à igreja um carrinho chamado Carrinho do Raio-X. Era uma Kombi. E lá tinha um raio-x. Você ia lá, tirava o raio-x para fazer carteira de trabalho. Então você tirava o raio-x do pulmão, né? Pegava, punha lá a fotinha e levava lá para fazer carteira de trabalho. Só que acontece o seguinte,
tinha muito trabalhador que não podia ir. Então ficava uma fila de pessoas, 10 ou 15 pessoas, que ficavam tirando a biografia do seu pulmão e vendendo depois para aquele que não podia ir. Então o cara tirava 20, 30, 40 no dia, ganhava um dinheirinho. Em todas as cidades tinham essas pessoas, que obviamente morreram de câncer rapidamente, né? Até então que proibiram essas combis. E aí, mas agora eu não posso fazer o meu exame. Exatamente. Não, você não pode, tem que passar por um médico, para o médico saber qual exame você tem que fazer. Aí houve a revolta, porque era tão fácil ali, né? Era fácil porque você nem precisava ir. Eu me lembro que... Não, é isso, é a facilidade de não ter que passar no médico para ter o pedido de exame, é a facilidade de não precisar pegar receita. Sim, tem um monte de facilidades que realmente criam uma burocracia, né? Tem muita gente que reclama da burocracia da Anvisa, né? Porque é difícil liberar um remédio no Brasil, tá todo mundo já tomando, e no Brasil é difícil. As pessoas não entendem que os mecanismos de proteção... É para ela mesmo. Individual que existe para populações menos conscientes. Quanto menos consciente, menos escolarizada é uma população, né, mais você tem que criar mecanismo de proteção para ela própria. Reter receita de antibiótico. Mas isso não é só no nível da medicina, isso é em tudo. Sim. Né? É em tudo. Vamos lá. Uma maneira... Não, fique em casa. Se agravar, você volta. Eu queria saber se é coincidência, né, esses casos que eu estou diagnosticando. Ela acha ruim que o médico fale, fique em casa e se agravar pior. Ela acha ruim. Bom, ela acha ruim, mas... E ela só está diagnosticando ainda, você viu? Mas ela acha ruim. Fica em casa. Mas não é fica em casa e piora e volta. É o normal. Ué, se você está diante de uma doença que não tem remédio, o que você vai falar pro cara? Descansa. Descansa, seu espera. Seu corpo, você não é feito de gelatina. Você não é feito de gelatina. Agora, veja quem... Você tem um sistema imune, deixa ele trabalhar. Ela não sabe, ela não entende plano de infecção. Porque quando você vai no hospital, o que os médicos falam? Ficar o menor tempo possível no hospital. Qualquer coisa. Então o cara manda você para casa, por quê? Para você não ficar para não ficar no hospital. Né? Não é que ele manda você para casa, ele manda você para casa porque você não fica lá. Porque lá é o lugar. Entendeu? Ao redor do hospital, a mensuração de Covid é maior. É maior. Atrapalhando o secretário de saúde, que teve que dar... Vamos pular para a resposta dele? Que teve que dar essa resposta. Com relação à orientação de médicos que trabalham na ponta, como que nós vamos trabalhar? A nossa orientação é a seguinte: se o médico quiser prescrever, ele prescreve. Precisa de uma orientação, um consentimento informado do paciente. É a prescrição do médico, o consentimento do paciente que pode prescrever. Então, a gente teria, sim, uma orientação de algo que deveria ser colocado logo de cara, desde que existisse esse medicamento. Hoje nós não temos esse medicamento. O Covid não tem remédio e não tem vacina. Então, todos que apareceram, os antivermífugos, cloroquina, tudo isso não mostrou uma evidência. A evidência é o contrário, que ela pode trazer alguns problemas para os pacientes, mas ambulatorialmente ele é totalmente contraindicado para prescrever a cloroquina. Já o uso de corticoide, anticoagulantes, bom, isso é para paciente internado em UTI, no caso leve, fica por conta do protocolo, seria esse, a prescrição. Ela escutou, mas ela não entendeu. Porque saiu dali, ela continuou... Saiu dali, ela continuou com os twitters como se ela não tivesse tido essa resposta. Quer dizer, o cara falou... Não tem! Não tem remédio, então por isso não se dá nenhum. Falou assim, ele falou pra ela ainda, né? A gente daria remédio? Daria. Seria legal dar? Seria. Mas não tem. Não tem. Aí ela saiu daí, e publicou mais 4 twitters, como se ela não tivesse participado. Porque é muita evidência entre uma explicação e logo em seguida ela vai no Twitter e publica tudo de novo, como se ela não tivesse tido a explicação, como se existisse um remédio. Então, tá ficando uma coisa chata. Alguém tem que fazer alguma coisa lá na Assembleia.
Eu pedi interdição, porque é uma pessoa que não está bem. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse nível de escolaridade para entender, então é um deputado, sabe? Deputado, sabe? Não, mas, pô, livre docente da faculdade da USP. Eu não acredito que seja má intenção. Porque se fosse má intenção, ela falaria outra coisa, sabe? Mas não. É uma espécie de problema mesmo, porque ela fala a mesma coisa que ela falava antes da explicação. Ela publica o mesmo Twitter. O pessoal da Lesp contratar alguém lá e entrar, ou alguém entrar. O problema é que essas coisas políticas, as pessoas não acreditam que deputado fica louco, né? Fica maluco. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que o homem público fica maluco. Mas nós já tivemos um caso no Brasil de presidente que ficou maluco e foi interditado na Primeira República. Teve que tirar, o cara ficou louco. E outra coisa, a gente teve um caso também que é o próprio imperador. Outro dia estava aí um cara falando para mim, Paulo, mas a gente aprende no ensino médio que o imperador, ele era culto e tal, e agora no livro seu, você fala que ele era meio abobado. Não é que ele é meio abobado, ele, nos últimos anos do Império, ele ficou alheio. Estava tendo o parlamento reunido para derrubá-lo, aí iam lá falar para ele ficava olhando assim para o céu, falava frases sobre biologia que ele estava lendo, né? Aí os negros voltavam lá, olha, aí ele falou assim, esse negócio de república aí é coisa do Deodoro, né? Esse menino Deodoro, entendeu? Então o cara estava variado. E não teve um golpe, teve simplesmente o império ruiu, o cara não estava mais administrando. Então as pessoas não acreditam que, porque está no poder tem responsabilidade. Não, as pessoas ficam loucas lá assim, ficam bobas, ficam tontas. E outra coisa, por que é importante desmontar esse discurso? Porque esse tipo de Twitter dela, que tem que dar remédio no começo, é muito mais retweetado e curtido do que qualquer outro Twitter de médico. Claro. Ou seja, só ontem eu recebi 2 pessoas se mandando foto de gente tomando azitromicina. Que a mãe foi lá, não era em São Paulo, em outro lugar, tomando. Ou seja, virou mentalidade dos médicos desinformados que mais tem, né? Alienado, ideológico, que mais tem. Ele tem a caneta na mão, ele receita o que ele quer. A pessoa quer azitromicina, toma azitromicina. Eu também concordo que tem que ter que dar alguma coisa, ele mesmo vai caindo na ideologia do presidente. Sim. E vai dando. Sim. Até porque a faculdade de medicina, meu amigo, tem a dar com pau. Lá em Marília tem uma que solta todo dia uns 400 mil sujeitos que nem para lavar o pé do paciente serviria. É caso absurdo. E que alguém tem que fazer alguma coisa, porque esse tipo de pessoa tem um maior alcance e está desinformando. Ela é entrevistada todo dia na Folha de São Paulo. Ela tem a hora que ela quiser. Ela faz assim, ela vai pro Roda Viva. Até para fazer oposição ao próprio Dória. É impressionante como a direita tem capacidade de ir aos meios de comunicação quando quer. Sim. Sabe, quando quer. A direita é certa, a esquerda, né? Tem uma esquerda que também vai quando quer, né? Uma facilidade incrível. Só que no caso dela, é visível que ela não está bem. Só para quem eu conheço, então eu percebo que não está bem, não está bem. A Janaína era uma pessoa assim, ela recebia uma chanfrada, sabe o que ela fazia? Ela reorganizava o discurso dela. Agora não mais. Agora ela recebe uma chanfrada, é como se ela... E ela fala a mesma coisa que ela falou antes da explicação. Então, não está bem, não está bem. É isso, pessoal. Então, curta, dá like e obrigada.